Lá, né? Eu tô esperando ele mandar Fazer o um convite. contato aí? Manda para É, ele aí. Olha aí, conosco o Thiago lá em Campina Grande, conosco também o Everson. Boa noite, são 20 horas e 18 minutos, já estamos ao vivo, 6 pessoas assistindo por enquanto. Obrigado às pessoas que estão acompanhando a gente aí no site VO. A partir de agora vamos papear um pouquinho aqui. Não sei se eu vou conseguir até muito tarde hoje, porque eu já tô rouco, de tanto hoje conversar com as pessoas o dia todo e de tanto gravar também, que a gente tem gravado muita coisa esses dias. Mas, o Thiago e Everson, eu recebi e-mail seu durante a semana dizendo o seguinte: ô Rubens, vamos fazer um hangout, vamos bater um papo. E aqui estamos nós para bater esse papo. Boa noite a você, juntamente com o Everson aí. boa noite, irmão Rubens. É uma satisfação grande estar conversando com você. Para mim era vamos dizer assim, era quase impossível. Quando, nos primeiros prepare-se há muito tempo atrás, e quem é esse homem que está falando isso, e aquela curiosidade toda, não tinha nem internet direito aqui. Aí era mais por gente que fazia o DVD. Eu, falar a verdade, né? Eu nunca comprei um DVD seu. Mas aqui não falta DVD seu, não. Agora não, né? Porque agora tá tudo mais fácil. Internet tá tudo mais fácil. Né? Antigamente um comprava um CD aqui, aí copiava, mandava pra mim, aí aquela coisa toda. Aí foi clareando a mente, né? Até chegar ao ponto que chegou hoje. Eu quero que o amigo fale. Tudo bem, Rubens? É um prazer também conversar com você, né? É uma satisfação. Né? Não é idolatrando o homem, né? De forma nenhuma, mas assim, você, vamos dizer assim, um mediador, né? Que está trazendo a mensagem para não só para nós, né? Mas para outras pessoas também, para conhecer a verdade, né? E estamos aí, né? Conhecer também os seus trabalhos também, essa questão também, né? Divulgação, né? Algumas pessoas divulgando, né, o seu trabalho, né? E me interessei, né? Sair, né, do sistema religioso, até mesmo antes no sistema religioso eu já estava assistindo também, né? Certamente com algumas dúvidas, né? Que sempre que uma pessoa ela é religiosa, no sistema religioso, ela fica, né? Fazendo certas indagações, né? E É porque tem que passar a conhecer tudo de novo. Tem que reaprender. Mas tudo isso foi certo. dito, o Everson, isso foi dito pelo nosso grande mestre, o Rabi, né? Dito a um homem que era doutor da lei. Ele não disse para uma pessoa que era discípulo, ele falou para um doutor da lei da época. Olha, tem que aprender tudo de novo, ele disse. Tem que nascer de novo. Nascer no espírito, ou seja, no entendimento. Aí o camarada só vê coisa física, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é disso que ele está falando. É nascer no entendimento, é no espírito, ou seja, reavaliar tudo de novo e ter agora um entendimento correto das coisas. Então, na verdade, Everson e Tiago, isso é muito difícil para a pessoa que não tem um entendimento da verdade do Criador, que é o espírito verdadeiro do Pai. Aí não consegue captar, como por exemplo aquele mestre da lei. Por isso que o nosso mestre, o Salvador, né, que não temos outro mestre a não ser ele mesmo ensinou para aquele mestre da lei, dizendo que havia necessidade de nascer de novo, nascer do Espírito e da palavra, da água e do Espírito, né? Ler de novo, conhecer de novo para poder agora, né? Reaprender, igual você falou, reaprender tudo, porque o que aprendemos foi igual o Paulo. Tudo que aprendeu aos pés do Gamaliel serviu de esterco. Ou seja, nada. Aí é como se diz, Rubens. Eu vim, né, da Igreja Cristã Maranata, né? Saí, inclusive, até alguns vídeos eu vi do irmão Marcos, né? Ele Pastor passou. Paulo. É Paulo, né? Paulo, desculpa. Pastor Paulo. Aí eu vi esse rapaz ele falando as mesmas coisas que eu sempre passei, né? Lá passei durante uns 8 ou 10 anos, mais ou menos. Foi pastor lá ou não? Passei uns 8 anos ainda na Maranata. Mas foi pastor? Não, não cheguei a ser pastor, não. Mas eu estava ainda sendo avaliado para ser diaconato, né? Aí eu saí nesse período, né? Eu vi muitas situações lá que não concordavam com a escritura, né? Principalmente a manipulação das pessoas, né? Que é grande. Eu acredito que é maior do que as outras denominações. É né? mesmo? O sistema Maranata, ele manipula a pessoa de uma forma que você não acredita. Mesmo assim, você saindo de uma igreja, né, para ir para outra denominação, para eles excluem, como se fossem os religiosos, né?
a gente chama, né, eles são os religiosos, né, que os chama religiosos, nós estamos travando a luta contra os religiosos, né, contra o sistema religioso, né, e eles lá não se tornavam como religiosos, se tornavam como uma igreja instituída vamos dizer, por Salvador, né, por Jesus, né, e lá para eles lá, era isso, né, excluir as outras denominações, só tinha eles e o resto só era tinha eles, né, e o resto era resto, como se dizia, né. Vocês dois se conheceram lá ou não? Não. A gente é amigo desde de infância, né? Praticamente, de infância, jogava bola na rua e tal. Aí, no decorrer do tempo, né, a gente se separou assim um pouco. O trabalho, né? Essas coisas todas separam a gente. Mas, graças ao Pai misericordioso, me fiquei surpreso demais, porque eu achava que era só eu que sabia dessas coisas aqui na Redondeza. Legal. De repente, ele entrou em contato, né? Ele ficou pelo Facebook, entrou em contato. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha descoberto também. Porque eu sempre vou postando alguma coisa, né? Eu gosto do Facebook por isso, né? Eu vou sempre postando alguma coisa voltado só pelo Criador, só mostrando a enganação que é a religião e tal. Aí sempre tem um ou outro que fala comigo e tal, assim. Aí eu fico muito alegre, né? Eu encontrei ele, né? Encontrei outros irmãos aqui por perto. Fui sempre conversando, a gente foi sempre pesquisando. Tem um irmão meu na fé, que ele mora aqui pertinho. E ele é muito conhecedor, só que ele não gosta de aparecer, não sabe? Não gosta nada de internet. Só procura internet só pra pesquisar mesmo as coisas dele, assim. Entendi. Mas até eu mando um abraço pra ele, Marcelo. Legal. A gente manda um abraço também pro Marcelo aí. Aí ele foi pesquisando junto comigo. Quem pesquisava mais era eu e ele. Aí outro amigo meu também ficou descobrindo, o Pedrinho, que ele vai entrar. Eu acho que ele vai entrar daqui a pouco. Aí com o tempo a gente foi... Já tinha seus vídeos, né? Quando a gente descobriu seus vídeos, assim, era mais voltado pelos Illuminados, né? Falando sobre os Illuminados, sobre a nova ordem mundial. Aí foi estranho quando a gente começou a escutar você falando sobre os religiosos, né? A religião. Foi aquele baque, eu acho que até o senhor foi aquele choque, né? O irmão Rubens falava tão bem sobre os Illuminados, a gente gostava. Porque agradava a todos, né? A todos. Não estava desagradando a ninguém. Era até um assunto muito bom, muito bem debatido. Agora, quando começou a falar sobre as religiões, que começou a debater sobre isso, começou a bater em cima disso, aí muita gente se afastou. Aí eu também olhei assim, sabe? Eu olhei como se fosse um herege, né? Não, se perdeu no entendimento dele e tal. Aí depois eu vi um certo vídeo, né, nem lembro qual foi. Eu vou ver o que é que o irmão Rubens está falando sobre isso. Ele está falando sobre igreja. Aquele vídeo que tem sobre igreja. Aí, a igreja? A igreja, é. Aí eu vou ver o que é realmente. Aí eu peguei a Bíblia, você falando, eu fui lendo. Aí eu disse, não acredito não, é verdade mesmo. Aí eu fui buscando e lendo de novo. Aí fui buscando outro vídeo, e outro. Rapaz, isso aqui... Rapaz, não tem quanto correr, não. Até onde eu tomei essa decisão, né? A decisão não é fácil, não. Você sabe que não é fácil. Você tem amigos e ficar com praticamente zero. É muito difícil. Ô, Tiago, deixa eu te dizer uma coisa aqui também, o Everson e mais as 12 pessoas assistindo. Você disse assim, o Rubens, quando falava dos Illuminati, agradava muita gente. Eu digo pra você que você fala que eu agradava muita gente porque essa é a visão simples do cidadão comum, sabe? Como nós. Mas a palavra que eu diria é diferente. O Rubens, quando falava dos Illuminati, contemplava muita gente. Por que eu contemplava? Porque o processo religioso, ele ficava doido em cima de mim, querendo me cooptar para ser um deles, para levar gente para cada um para suas igrejas, para que eu ficasse rodando igrejas, levando o público para dentro dessas igrejas, falando do fim do mundo, que os Illuminati vão matar todo mundo, para o povo com medo correr para as igrejas. Então, esse tipo de conversa dos Illuminati contemplava bem o sistema religioso. Só que o Rubens, a pessoa Rubens, nunca contemplou. Por quê? Porque eu dizia, você vai cavando para encontrar os Illuminati, tu vai cavando. Quando você vai vendo, o buraco está aqui atrás de você já, e você já está caindo nele. É isso, cara. Por quê? Porque os caras dominaram tudo, e dominaram também a religião. Então, quando eu comecei a desvendar os Illuminati, que eu não tocava na religião, os religiosos de grau mais
para baixo um pouco, que até hoje não sabe que fazem parte do sistema, entende? Que foram preparados para isso, eles não sabiam que eu poderia mexer numa ferida muito, muito dolorosa. Mas os de lá de cima sabia. Os de lá de cima sabia que, por exemplo, o caminho que eu estava trilhando e mostrando verdades que estavam ocultas ia acabar mostrando o bumbum deles, levantando a saia deles. Então foi onde começaram a me ameaçar de tudo quanto é jeito. Entendeu? Para me calar a boca, para me parar de falar, porque eles estavam com medo da verdade vir à tona e a cidadela deles ruir, como tem ruído. Medo disso, ó. Sai daí de Campina Grande uma pessoa, sai, vamos dizer, de João Pessoa mais uma, vai saindo de cada local do Brasil uma, quando vê um monte que está um êxodo, igual está acontecendo, é um êxodo de muitas pessoas largando a religião para verdadeiramente fazer a vontade do Criador. Como faziam a vontade do Criador, Abraão, que nunca foi numa igreja. Quando fala isso, você estremece qualquer base deles. Se te der a oportunidade para pregar numa igreja, você entra lá e dizer assim, olha, hoje eu vou falar sobre o pai da fé. Quem sabe quem é o pai da fé? Todo mundo, Abraão. Olha, Abraão foi o pai da fé, um homem que obedeceu a Deus, que Deus chegou a ser chamado amigo de Deus, Abraão era o cara. Todo mundo, é mesmo. Qual era a igreja de Abraão? Aí o povo vai, ué, Abraão não tinha igreja não? Aí pronto, cara. Tu já arrumou o estardalhaço na igreja, cara. Aí saiu um estardalhaço. Porque o povo, rapaz, o povo não pensa nada, cara. O povo é proibido pensar. Não pensa nada. O pastor sabe que se o povo começar a pensar, pelo menos um pouquinho, ele vai descobrir a maracutaia toda. Então o pastor não quer que o povo pense. Mas numa hora dessa que você chama o povo para uma responsabilidade e que você mostra para o povo que isso é assim, 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 aí você pergunta, e aquilo outro? Pô, Abraão é tudo isso? Abraão é tudo isso. Mas essa relação de Abraão com o Criador estava baseada em qual denominação? Aí os caras, eu não sei, até hoje me falaram com a denominação de Abraão. Aí nessa hora você não quer rir das pessoas, mas eu duvido que tem alguém que consegue ficar sem dar uma boa da gargalhada. Não tem. Quando você descobre a verdade, é o que eu digo, é o melhor programa de humor. Quando você liga ali, é de Macedo, esses caras aí, você liga ali e você dá gargalhada demais. Porque eu não sei como o povo entra numa enganação dessa. Como é que eu fui enganado esse tempo todo? Não existe. Depois que a gente sai disso, que a gente percebe como eu era otário e não sabia, né? É idiota demais. Agora... Você... Até quando, Tiago? Oi? Você ficou na igreja até quando? Na religião? Eu fui da católica há muito tempo, né? Fui introduzido na igreja católica com minha avó há muito tempo, assim. Desde pequena. Aí fiz crisma, essa coisa toda, nem sei o que é, tá? Crisma, primeira comunhão, catecismo, tudo. Fiz tudo isso aí, mas só que eu não sentia no coração o chamado do Criador, né? Realmente ali. Não entendia muito. Quando você lia, primeiramente, na Igreja Católica, você lê muito pouco a Bíblia. Isso é uma realidade. Você quase não vê. Quando você vai com o catecismo, ensina, já vem aquela cartilhazinha para você ensinar só aquele trechozinho e já, o resto é conversa fora e pronto. Aí depois comecei a andar nas igrejas, né? Fui para Maranata, fui para aquela Testemunho de Jeová e parei na Assembleia de Deus. Mas sempre eu ia por ir, irmão. Não tinha aquela vontade, não. Dos religiosos, que os religiosos sentem aquela necessidade de ir, né? Eu nunca sentia essa necessidade. Para mim, quando eu era chegar no final de semana, aí dizer, tem que ir na igreja, para mim era um martírio. Primeiro, eu não gostava daquela zoada, aquele barulho. Deus não é moco. Eu sempre digo, Deus não é moco, para que aquele grito todo? Eu não vou não para aquele negócio, me sentia tão mal dentro daquele negócio. Aí, de repente, um amigo meu me chamou para a Assembleia de Deus, né? Aí fui, aí tem aquela... Eu ia só como visitante, né? Nunca tinha me convertido. Aí eu comecei a ler as escrituras, só sem essa questão de religião. Né? Fui lendo. Aí li uma parte que diz que você não deve negar o nome de Jesus, né? Aí tudo bem. Aí foi num dia que ele me chamou, né? Aí disse, eu vou. Fui pra lá e tem aquele esquema armado, né? Pra você se converter, aquelas músicas
no fundo, para você ir se emocionando, e ele vai falando aquelas palavras bonitas, e você, de repente, acaba se convertendo naquela religião. E aconteceu comigo, né? Ele disse, não nega o nome de Jesus e tal, e eu aceitei Jesus lá dentro, mas, mesmo assim, passei muito pouco tempo lá. Eu tomei essa decisão de sair mesmo, há um ano atrás, e desapareci, não passei muito tempo ali, não. Pastor foi te procurar ou não? Não, ninguém me procurou, não. Tu não foi mais e ficou por isso mesmo? Oi? Tu não foi mais e ficou por isso mesmo? Ninguém foi atrás de você para saber o que houve? Não, ninguém procurou, não. Só um amigo meu que me procura, né? Mas, sabe por quê, irmão, que eles me procuraram? Porque ele não dava o dízimo. Imaginava isso. Ele não dava o dízimo. Ele não dava, dizia que estava errado. O pastor perguntava, não, irmão, mas não está errado. Eu dou o dízimo meu lá perto de casa, tem gente necessitada, eu dou meu dízimo ali. Aí, não, irmão, mas tem que dar na igreja, na obra de Deus. Mas a obra não é essa? Ajudar os necessitados, eu estou ajudando os necessitados. Agora não diga a você quem é, porque o Criador não quer que a gente saia dizendo, eu estou ajudando fulano, cicrano, fazer uma lista e entregar ao povo dizendo que está ajudando. Não é isso, não. Aí eu discutia mesmo, eu ficava com muita raiva, aí eu deixei, não me procuraram, não. Também faz falta. E o Everson, como é que foi, Everson? Conta a história para nós aí. Rubens, o meu caso foi o seguinte, né? Foi mesmo assim, porque geralmente as pessoas quando começam a iniciar na religião, isso na Igreja Católica. Eu iniciei também na Igreja Católica, né? Aí depois eu já fui logo quase direto para Maranata. Aí foi nesse período que eu passei 8 anos lá, né? Aí nesse período aí eu fui levantando de cargo, né? O cargo, né, de obreiro, depois foi para passei para diaconato, né? Aí de obreiro tomei conta, né, de grupos, né, grupo de assistência, aquele negócio todo, e aquela responsabilidade toda, né, de grupo de assistência. E o que eles mais querem, né, Rubens, é crescimento, né? Assim, ocultamente, eles não falam, né, em crescimento. Não, irmãos, a gente só fala somente, a gente só quer somente, a gente ver a sua fé, né, o seu propósito para com Deus, tal. Mas, ocultamente, o que eles querem é crescimento nas igrejas, né? Aí eu tomava conta desse grupo de assistência, era muito cobrado, né? Muito cobrado porque se o grupo não crescesse, eu seria desligado do grupo de assistência, né? Sobre a questão do dízimo também, se o obreiro ele não for dizimista, fiel, né? Ele pode perder o seu cargo, né? Aí, como você vê, o grau de alienação era tão grande que eu dava o meu dízimo, né? Eu fazia de tudo, ia visitar, né, as pessoas, né, do meu grupo, né, para que eu não perdesse o paletó, né, que era o meu receio era perder o paletó, né. Então, era essas coisas, né. Aí chega o momento de ver que não era mais aquilo, né, aquelas coisas não eram do Criador, né, do nosso pai, né, e vi que não tinha mais importância aqui dali, né. Aí fui me desgastando, né, havia muita humilhação, né, humilhação principalmente da liderança, né, eu não estava empregado nesse período, né. Morei também, um período também na igreja, foi nesse período aí que eles estavam, né, colocando situações na minha vida, né, humilhando, né. Aí eu disse, rapaz, isso aqui não é coisa do Criador, não. Porque quando a gente vê lá que deve amar o próximo, amar o próximo em qualquer circunstância. O próximo ele tem que estar na situação onde tiver, ou rico ou pobre, né? Principalmente na situação mais difícil que eu estava, né? Situação de desempregado, tal, morando na igreja e tal. Então era um momento que eu queria o auxílio da igreja, né? Aí não tinha mais auxílio, era, como se diz, repugnância, né, das pessoas, né, as pessoas me recuando, deixando para o lado, né. Aí foi quando eu saí mesmo dessa situação, e foi quando eu encontrei a verdade, né. Aí eu vi os seus DVDs, né, ali comecei a ver que fazia sentido, né, o que ouvia, né, assistia os seus DVDs, e aí eu olhava na palavra, né,
realmente aquilo ali dava certo, empatia, tudinho, né? Sobre a questão do tempo, né? A gente não deve ficar no tempo, a gente sabe que aqui, ali no tempo não habita, né, o pai ali, né? Somente a emoção, né? Os cânticos ali, né? Para que a pessoa se emocione e pense que aquilo ali é do Espírito do Pai, né? Irmão, só um detalhe, o templo é um local de trabalho da alma. No templo só se trabalha a alma. A alma nossa é emotiva, ela se emociona para chorar, para rir, para se alegrar, para se entristecer. Os caras descobriram isso a partir de Wesley. Antes de Wesley não tinha muito essa técnica, não. Depois do John Wesley vir à tona, ele é que vem introduzindo aos poucos esse tipo de coisa, de trabalhar a alma da pessoa. Aí com a alma emocionada, aí a alma obriga o corpo a responder por aquela emoção. Então a pessoa acaba, por fim, convencida a meter a mão no bolso, porque a finalidade é essa, e ser generoso em dar para o pastor. Por isso eles trabalham a alma. A igreja evangélica não é local de trabalhar o espírito, o entendimento. É local de trabalhar a alma, o sentimento. Pode continuar, irmão. Pronto. Aí eu via, irmão Russo, que ali não batia com a escritura, né? Como o imperialismo, né? Ali também, né? Eu via que não era coisa do pai, né? Não, o obreiro tem que obedecer ao diácono, o diácono tem que obedecer ao ungido, e o ungido obedecer ao pastor, né? Então ali era a pirâmide. Pronto, ali ninguém, era inquestionável o pastor, né? O pastor é inquestionável ali, né? E não poderíamos fazer nenhum questionamento, porque saber que aquilo ali é como se estivesse contra, né? Contra a obra de Deus, né? Contra a obra do Espírito Santo, porque eles falam muito da obra, obra do Espírito Santo, tal. E se você fizer alguns questionamentos nesse sentido aí, né, de tempo, né, se realmente aqui dali era operação mesmo de Deus, tal, do Espírito Santo, é como se tivesse, não, esse irmão aí tá fraco na fé. Ele diz, não, tá fraco na fé. Eles vão assim, ó, não deixa o diabo colocar dúvida na sua cabeça, não deixa o diabo colocar dúvida, não tenha dúvida. Mas por que eles ficam preparando a cabeça das pessoas com essa lavagem cerebral, da pessoa não ter dúvida? Para que a pessoa tenha certeza na mentira deles. Porque a mentira deles é muito frágil, e qualquer dúvida que a pessoa puder ter, já desfacela a mentira deles. Aí eles ficam preocupados da pessoa ter alguma dúvida, por isso é ungido, não pode tocar no ungido, a palavra é santa, a Bíblia é santa, não pode questionar a Bíblia, não pode mexer em nada que é de vidro deles, por quê? Porque é de vidro, quebra à toa. Né? Aí, Rubens, você vê o povo, quando eu saí, foi uma situação complicada, foi pior ainda, né? As pessoas já estavam me excluindo, porque eu estava desempregado, né? Tal, e agora que exclui mesmo, né? Nem fala comigo, né? Alguns, né, nem sabem que eu saí, né? Teve até um que perguntou a mim se eu estava na obra, né? Eles falam muito em obra. Isso aí, irmão, está na obra? Aí na hora eu falei, irmão, eu não tô não, irmão. Sinceramente, eu não tô não. Poxa, esse irmão parece como se tivesse vindo o diabo na frente deles, rapaz. Desapareceu. Apareceu o irmão. Foi saiu correndo. Rapaz, eu que gosto de observar tudo, eu fico pensando o seguinte, a igreja é o local mais estranho que tem, cara. É muito estranho. Até no comportamento das pessoas, ele é muito, muito estranho. O cara chegou na igreja hoje, ele nunca entrou lá, parece que ali só tem gente santa e do bem. Porque isso, começa logo a vir te abraçar, não, porque aqui é a casa de Deus, aqui nós somos teus irmãos, vem pra cá pra ter um calor humano, e você se converte, vai logo dois pra ficar abraçado com você lá na frente. Então é um chamego, mas misteriosamente, no dia que você vê que aquilo tudo é uma balela, nenhum desses quer ver você mais na frente, nem pintado de ouro. Você virou o pior dos homens, o pior das imundícies pra eles. Como pode, cara, uma mente dessa? Não é muito estranho? Porque, assim, é um comportamento muito esquisito, cara. Os mesmos que te abraçam, que agora tem um irmão, tem amigo, tem tudo. Basta você sair daquela irmandade ali, que os caras agora querem olhar pro outro lado quando passa perto de você. Eles viram a cara assim, ó.
pra não olhar pra tua cara, cara. Que é isso, cara? Passa na outra rua, que nem já aconteceu comigo. Eu tô na frente de casa, lá vem um irmãozinho, desviou na outra rua. Ele não... O irmão, é engraçado porque você falando aí do comportamento da igreja, isso aí, essa festa toda, quando você chega, é só no começo. Não, é o que eu falava, porque depois também tamo de fofoca em cima. No máximo, um mês pra você se converter, começar a dar o dízimo certinho ali e tchau. Porque quando você, principalmente na Assembleia, né? Eu acho muito errado aquela coisa, você tem que ir bem vestido, paletó e gravata, e quem não tem, o coitado ali que, desempregado ali, que não tem nada, como é que ele vai conseguir se vestir bem, daquele jeito? Não tem como você tá daquele jeito ali, bem vestido, falar bonito, né? Tem que ter toda aquela organização. Uma coisa que é muito estranha, aquele comportamento não condiz não. Realmente, quando eu vi que não é da vontade do pai, ali, corri daquilo ali. Eu não sei se vocês já viram, mas a Assembleia de Deus, o estatuto dela, diz que somos uma comunidade protestante seguidora de Martinho Lutero, contra a Igreja Católica na Reforma Protestante. Já viram, não já, o estatuto? Já vi. Só que lá eles nunca falam para os membros que eles seguem Martinho Lutero, eles falam que segue Jesus. Que aí diz que é o Salvador. Então é loucura, cara. Tá no lugar desse é uma loucura. É verdade. Agora, assim, Luiz, né? Dentro dessas pessoas que estão, né, nessas denominações, né? São pouquíssimas pessoas que estão no sistema religioso, né? Porém, tem um coração ainda, mesmo que a pessoa tenha saído, ainda tem pessoas ainda que apertam a mão, ainda fala ainda, né? Aí assim, não está totalmente contaminado, né, pelo sistema religioso, né? Tem sim. Tem gente que mesmo o sistema sendo como ele não conseguiu ainda transformar as pessoas em monstros e robôs. Tem gente que ainda pratica amor ao próximo, tem gente que ainda é boa com as pessoas lá dentro, tem lá gente que conhece o que é realmente o amor do Pai, que é o amor nosso para com o próximo, né, espelhando esse amor do Pai para com a gente. Tem sim, tem muita gente assim sim. E é isso que conforta a gente saber que não é um povo totalmente nem do mal, não. Até assim, eu tenho um recado aí para dar quem está assistindo, porque quem está assistindo deve ser alguma pessoa conhecida também. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui, né, pagando de santinho, né? Porque certo. É muito fácil você fazer um vídeo e dizer, eu sou santo agora, encontrei o Criador e tá se sentindo bambambam, né? E metendo pau nas religiões, não. Porque tem muita gente que confunde. Quando a gente fala da religião, confunde como se estivesse falando dela. Entendo. Né? Eu falo algumas coisas, aí o pessoal toma pra si, né? Se dói com aquilo ali, fica com raiva, critica. Tal. Não, você tá no seu direito de você criticar, de expor sua opinião, mas tudo na paz ali. Eu tô falando do sistema religioso. Não é contra as pessoas. E também não sou santo. Quem me conhece sabe, não sou santo, não sou perfeito. O que eu estou procurando é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Estou tentando seguir os caminhos dele, né? O caminho que o Messias foi preparado. Estou tentando chegar nesse caminho. Exato. Isso aí. Irmão, você estava falando sobre o amor ao próximo. Assim, o irmão aqui falou do amor ao próximo. O irmão, o que é que o irmão entende sobre o amor ao próximo? Irmão, eu penso que é o que Salvador explicou. Ele disse que a gente não deve fazer ao outro o que não gostaria que esse outro fizesse com a gente. Entende? E aí você tem também uma outra situação inversa. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse com você, entendeu? Então, eu penso que baseado nisso aí, isso é amor ao próximo. A expressão de amor é essa, é uma atitude. Por que, irmão? Eu estou perguntando porque, assim, é muito difícil, eu botando na realidade de hoje, né? Você vê muito assassinato, uma criança, matarem uma criança e o pai vê aquela sua filha morta, né? Aí eu vejo isso. Como é que as pessoas vão ter o amor a um assassino, um exemplo, né? É muito difícil, irmão. Eu creio assim que sou até hipocrisia, né? Você falar assim, eu sinto amor a um assassino. Tá? Eu queria, assim, entender mais ou menos isso aí, irmão, que fica muito difícil para mim entender
Eu quero opinião sua, assim, sobre... A questão é a seguinte, eu vou fazer a pergunta a você. Você já teve alguém que assassinou alguém da sua família e que te gerou esse tipo de ódio ou não? Não. Então levante a mão pro céu. Eu me coloco assim, no lugar, né, quando eu vejo, né, alguma... Então, mas veja bem, então você nunca teve essa dificuldade de praticar o amor próximo nesse sentido. E assim como você, cara, é a maior parte. Eu também nunca tive esse tipo de problema. Entende? Então, não é um mal que atinge a todo mundo esse mal. De você, uma hora ou outra, se revoltar, se irar, porque houve um prejuízo muito grande de um semelhante ao teu parente, a quem você ama. Então, não é preciso exercitar tanto esse tipo de amor ao próximo baseado vamos dizer, no adversário, num homem de Belial, porque não é uma coisa corriqueira que acontece todo dia. Agora, o que acontece todo dia é você ver alguém que bate na sua porta, que precisa de você para alguma coisa, é de um vizinho, é um amigo, entende? Então, essa prática do amor ao próximo é muito mais palpável pela gente, ela está muito mais próxima da gente todo dia, do que essa outra, de ter que amar um cara que fez mal a alguém da gente. Mesmo que a gente não consiga amar esse, tá certo? Porque nós somos humanos também, mas isso é uma coisa muito rarefeita. Não é comum acontecer todo dia. Em contrapartida, você pode levar em ação a prática do amor ao próximo por diversos tipos de atitudes todo dia. Aí, falando, né, sobre essa questão, né, de amar... Essa questão é perdoar, não é nem amar, né? Perdoar. Perdoar, É perdoar. Porque acredita assim, Rubens, porque existe, né, os filhos, né, do Criador, né, e também tem os filhos, né, do inimigo, né, de Ra-Satã, né, que está aí também para destruir também, né, as pessoas, as famílias, né, e sempre vai acontecer isso, né, haverá esse conflito, né, as pessoas boas, vamos dizer assim, né, as pessoas que querem buscar o Salvador, elas são perseguidas também, até mesmo por isso, né? Não só pelo sistema religioso, mas também o que está ao redor, né? É por isso que nós devemos pedir proteção ao Pai, né? Todos os dias, para que isso não aconteça nas nossas vidas, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, né? Que o Pai, ele sempre nos conduza, né? Cada vez mais, né? Que nós sejamos protegidos, né? Pelo Pai Celestial. A Escritura diz que a causa da violência e o amor de muitos se esfriar é a religião. Está bem claro isso na Escritura. E por esse motivo, o amor de muitos se esfriarão. Quando você vai ver por esse motivo, qual? Pode ler antes, do processo da cegueira religiosa. Então, isso tudo que a gente vê hoje no planeta, que é uma coisa bárbara, tudo tem um fundamento, tem um início, tem um princípio, religião. Aí se você for ver o porquê da religião, é poder e dinheiro. Então, acaba tudo na mesma árvore e na mesma raiz. Amor a dinheiro e busca de poder gera o processo religioso, gera violência. A árvore pode ter muitos galhos, muitas folhas e flores, mas a raiz está sempre lá no mesmo lugar, agarrado em tudo isso. Eu vou ver se eu acho essa passagem aqui enquanto isso, para você ver. Pode ir falando enquanto isso. É por isso que tem, Rubens, né, milhares, né, vamos dizer, muitas religiões, né, no meio do mundo, dizendo que é a certinha, né? E há uma minoria de pessoas que não entende, não quer entender isso, né? Não quer saber disso, porque realmente não é coisa do Criador, né? Você imagina, não sei quantas religiões, né? E dessas religiões dizer que a certa, a correta, né? E qual? Né? Não tem como dizer isso. Só o Salvador. Agora, olha aqui, eu achei aqui, ó, Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, pecado contra o Pai. E por se multiplicar o pecado contra o Pai, o amor de muitos se esfriará. Tá certo? E por motivo da religião, o amor de muitos se esfriará. Levando em conta que iniquidade é pecado contra o Pai, e esse pecado é de ir após outros deuses, ou seja, formar religiões. Assim, a causa do amor se esfriando e um monte de gente querendo comer uns aos outros aí, o princípio dela não tem outro a não ser a religião, cara. Mais uma vez. É verdade. Sim, Rubens, você quer falar? Não, posso falar. Eu gostaria de mencionar alguns textos, né? E de antemão, assim, você nos explicar com relação a línguas estranhas, né? Porque a gente sabe que lá em Atos dos Apóstolos, né? E lá em Coríntios,
eles falam falar em línguas, né? Falar em línguas. E, assim, eu queria entender isso aí, né? Que nós sabemos que não é essa língua estranha que a religião fala. Nós sabemos que não é, né? Aí eu gostaria de saber qual foi essa língua estranha que os apóstolos eles receberam, né? Ao descer do Espírito Santo na vida deles. Aí eu gostaria de saber. Não teve. Você já viu o DVD que eu fiz sobre a Rua Azusa ou não? Não vi, não. Não. Depois você assiste a Rua Azusa, tá na internet aí. Inclusive, acho que eu botei num site meu aí, deixa eu ver qual site que tá. Eu botei no oprimido.com.br, tá lá logo de cara. Quando você também, eu já vi uma parte. Oprimido. Ali você vê o que foram as línguas estranhas, de onde elas surgiram. Lá em Apocalipse, não, em Atos, o que ocorreu lá em Atos é que as pessoas falavam cada um no seu idioma. Isso está escrito, isso não é mistério, isso está escrito na Escritura. Aqui, eu vou ler lá para você, deixa eu achar aqui. Aqui lá não tem mistério nenhum, está escrito bem claro, cada um falava no seu idioma, pô. Então, o que mais poderia se falar disso? Eles dizem que é a língua dos anjos, né? Ah, quem disse isso é o povo, depois do Rua Azusa. Entende? Depois da Rua Azusa foi que se falou isso. Vê se eu acho que eu não lembro onde está aqui. Se eu não estou com a Bíblia aqui. Depois que eu comecei a ler as escrituras sem capítulo nem versículo, me perco todinho. É igual eu, cara. Igual eu, cara. Eu acabei com esse negócio de capítulo e versículo, eu me perco todinho. Mas eu prefiro assim, que eu não preciso saber de nada para enganar ninguém uns pedacinhos, nem para enganar a mim mesmo. Então, não quero saber de capítulo e versículo. As pessoas estão tão acostumadas com isso, ó, pode ver lá, tá lá em Coríntios tal, tá lá em Romanos. Tá falando isso, isso e isso. Eu achava tão incrível quando o pessoal falava, não, eles sabem muito. Sabe capítulo, versículo, sabe o que tá falando e tudo, mas acabando que não sabe de nada, né? Lê só aquela tirinha e... o mentiroso geralmente é isso, né? Já viu aquela pessoa, aquele rapaz que é amigo nosso de escola, que é um mentiroso? Aí pode perguntar ao fulano, pode perguntar. Vai lá, pode perguntar se não é verdade. Por quê? Porque nele ninguém confia mais, ele é um mentiroso. É igualzinho, cara. Vai lá, capítulo tal, verso tal. Por quê? Porque é mentira. Então tem que ver na Bíblia para poder confirmar a mentira do mentiroso, cara. É um mau hábito. É engraçado que tem muita gente assim que ainda manda mensagem para mim, no celular, mandando um capítulo e versículo, né? Falando do amor, aí capítulo e versículo, lê. Aí eu pergunto, manda mensagem de volta. Amado, o que é que tá falando nesse capítulo e versículo aqui que você mandou para mim? Aí eles, depois eu te digo. Quando eu tiver eu te explico. Aí quando eu vejo a pessoa, eu pergunto, amado, aquele capítulo e versículo que você mandou para mim e tal. Aí eles, não, tá falando isso e isso. Amado, tá falando isso não, mas eu li e tá falando isso e isso e isso. Então vamos para Pentecostes, para ver se tá falando isso agora. O Everson e Thiago, e mais 40 pessoas assistindo, olha só, nós temos que, quando ler a Escritura, esquecer o que aprendeu, cara. Tem que ler o que está escrito e ver o que está escrito e acabou. Porque se ficar ligado no que aprendeu, a mente puxa para lá. É igual o imã, é o uso do cachimbo que deixa a boca torta. Entende? Então vamos esquecer o que aprendeu. Vamos ler aqui Atos puro, olha lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Já entrou aqui uma palavra chamada línguas. Aí já sugere língua de fogo. Já quando o cara juntar isso com um idioma estranho, já é um casamento perfeito. Língua de fogo com uma rabalajé que ninguém entende, mas ali não é língua de fogo, é um som. Peraí, deixa eu ver aqui. É línguas como que de fogo. Olha lá, ó. Línguas como que de fogo. Não é língua de fogo, é como que de fogo. Tá certo? A língua como que de fogo era tipo assim, uns fiapos, uns troços descendo assim, ó, tipo a língua. Como é que chama? Vamos dizer, se fosse as cortinas, tipo as cortinas descendo de fogo. Como que de fogo, umas cortinas, não é a língua, idioma. Entende? Então, quando fala língua de fogo, já imagina que é idioma. Não, é a língua de fogo. Podia não estar língua ali, podia estar, por exemplo, como que fosse
uma coberta de fogo, um lençol de fogo. Lençol de entendeu? fogo. Hã? Um lençol de fogo, É alguma coisa disso, não é exatamente língua, mas já soa como língua, já vai a mente associativa ficar ligada de que é o que está falando de língua estranha. Olha, vê agora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, noutras línguas, tá certo? Outras. Tá dizendo aqui que é língua estranha, língua de anjo? Não, outras línguas. Agora explica. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Peraí, isso aí foi antes ou depois da separação das línguas lá na Babilônia? Foi depois. Ali estavam homens de quê? De todas as nações. Olha bem, começaram a falar em outras línguas, tá certo? Ali havia homem de várias nações, tá certo? Agora, olha só. E todos pamavam. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Entendeu? Cada um que estava ali ouvia aquele monte de homens de várias nações diferentes. Cada um ouvia no seu próprio idioma. Era um milagre no ouvido, não era na boca, cara. Não falar, era no ouvir. Realmente. O milagre é ouvir, não falar. Eles invertem tudo. Ir de falar e virou ouvir de escutar. O milagre de ouvir virou milagre de falar. Mas está bem claro. E explica que ali tinha homens de todas as nações que estão debaixo do céu, cara. Cada um falava no seu idioma e o povo ouvia. Cada um no próprio idioma de quem está ouvindo. O milagre é no ouvido, cara. Isso é uma inversão muito grande. Só que agora tem um detalhe. Até o Seymour, até a Rua Azusa, até aquela data, não se falava nesse milagre do Rabalaxé Cantarianda. Tanto que algumas igrejas, como a presbiteriana, de onde saiu a Maranata, que agora eu não sei como está, mas tinha saído da presbiteriana. Então não sei se já se adequou ao espírito vagabundo da Rua Azusa. Mas a presbiteriana, a batista, as igrejas que estavam ali antes, elas não reconheceram nada disso. Só reconheceu isso as que saíram do golpe de Estado que foi dado em cima lá do Mason. Foi dado pela Assembleia de Deus, pelos 7 homens da Assembleia de Deus, que deram um golpe de Estado no mês e tomaram a igreja dele. Tá certo? Então, dessas igrejas que surgiram depois da Rua Azul, é que começou o milagre do falar e não do ouvir. Essa inversão. Dali para trás não existia, como até hoje não existe na Batista tradicional, que já existia antes da Rua Azusa. É isso. É o que está escrito aí, é bem simples. Aí, aqui em Coríntios, 14, né? Vamos falar capítulo e versículo, que é a forma, né? Saber, né? Como saber, né? A partir do versículo 4 diz o seguinte, 14:4. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, e não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. A Ferreira de Almeida é a Bíblia mais preparada para colaborar com o processo religioso. Então as palavras estão aí bem adequadas para o que eles contam, para contar uma história modulada em cima da outra e que pareça verdadeira. Mas se você tirar essa safadeza da manipulação, você tiver limpa a história que está contando aí, o encanto se vai embora. Vamos ler de novo? Fala para mim qual é que eu vou pegar ele aqui. 14:4. Coríntios 14:4. 1 Coríntios 14:4. É a primeira? 1 Coríntios. 1 Coríntios, 14:4. Primeiro, na nossa mente tá a imagem que aquilo ali era uma igreja, né? Que o povo estava lá dentro da igreja, né? Essa imagem. É o que está na nossa mente. Mas eu pergunto, era isso que acontecia lá? Tinha lá uma reunião da Assembleia de Deus? Não. A Assembleia de Deus não existia. Tinha uma reunião protestante? Não. Constantino não tinha nem criado o catolicismo ainda, quanto mais o protestantismo. Ali tinha pessoas reunidas em algum lugar normal, falando das coisas do Criador, como é pra gente fazer até hoje. Tá certo? Independente da denominação ou grupo. E não é nada solene nem religioso.
É o que a gente faz. Quando nós encontramos alguns amigos na praça ou na esquina, nós não falamos das coisas do Criador normal? Ali tinha pessoas falando, agora tinha um detalhe. Tinha pessoas de outro idioma. Agora vamos lá? Olha aqui, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de falar. Aí tá profetizar porque, pô, já aponta para algo sobrenatural, místico, religioso. Mas principalmente o de falar, tá certo? Porque o que fala em língua desconhecida, ou seja, fala em outro idioma, não fala aos homens, senão a Deus. Imagina que eu estou no meio de vocês e eu falo Guarani, que é o idioma brasileiro. E estou ali falando para vocês, olha, o Criador é grandioso. Olha, nós temos que reconhecer a soberania do Pai, não ir após outros deuses. Mas eu estou falando isso em Guarani, cara. Então, o que adiantou eu falar essas coisas de Deus? Se eu estou falando em Guarani, em que vocês aproveitam? Então eu falo só a Deus, porque ele entende qualquer idioma. Tá certo? Vamos lá. Porque aquele que fala no seu idioma nativo não fala aos homens? Claro que não, os homens não vão entender, pô. Senão ao Criador. Porque ninguém... Olha aqui, ele fala por quê, cara? Porque ninguém entende, cara. E em espírito ele fala mistérios. No entendimento dele, ele fala coisas que para essas pessoas é misteriosa. Não é dada... Mais o que fala aos homens, tá certo? Mas aqui está mais o que profetiza fala aos homens. Não tem profetiza e fala, é a mesma coisa. Mas o que fala direto aos homens no seu idioma, para edificação, exorta e consola. Aquele que vai falar para o cara não em Guarani, mas em português, ele vai falar para edificação, para conforto, para qualquer outra coisa. E o que fala em língua que não é conhecida por essas pessoas, ou seja, em língua desconhecida, só edifica a si mesmo. Mas o que fala no idioma que todos ali conhecem, ele edifica a todos que ali estão, que aqui está a igreja, cara. Então é muito, muito puxado para dentro da religião. Aí ele fala, eu quero que todos vós falem seus idiomas, mas muito mais que vocês falem o idioma que a pessoa possa ouvir. Porque o que fala o idioma que a pessoa possa ouvir é o maior do que fala em um idioma que alguém não pode ouvir. A não ser que haja alguém que entenda esse idioma e interprete, para que todos os reunidos ali recebam a edificação que está sendo dita. Não é receba a educação porque Deus agora vai ungir e capacitar. Receba a palavra que está sendo dada, cara. Não tem nada de rabalaxéia. Paulo nunca falou rabalaxéia. Anjo nunca apareceu para ninguém e falou rabalaxéia, cara. É tudo muito simples, só que eles trazem tudo para dentro do contexto religioso, principalmente a Feira de Almeida. Ela é preparada legal para isso. Tanto que ali está a igreja, fechou a igreja. Mas aí eu pergunto a um pastor desse, pastor, que igreja era aquela? Se Constantino não existia, nem Lutero. E nem, se for pentecostal, e nem a igreja do Seymour, que é a Rua Azusa. Como aquilo era igreja? Entende? O véu do encantamento some quando você lê, mas fora do contexto do processo que está aí. Tu lê apenas o que está escrito pelo que está escrito. Eles contaram uma história em cima da história. É igual aquela piada antiga que vocês conhecem do rei, que o Bocage foi lá e falou, não, um dedo, não, dois, não, bota três, lembra aquela história? É a história de criança da escola. Como é difícil, né, irmão, você sair desse sistema, é um sistema muito bem armado, e eu fico assim... É muito bem montado. Eu fico, assim, impressionado, né, não tão impressionado assim agora, porque sei que foi a vontade do Pai, do Criador mesmo, que me chamou, né? Realmente. Ô, Tiago, observa uma coisa. Quando você lê Pentecostes, que é o dia que o fato ocorreu, tá certo? Que foi derramado o Espírito, foi em Pentecostes. Que é a promessa sendo cumprida. Ó, vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, não é isso? Então se cumpriu em Pentecostes, perfeito. Então você tem agora uma narrativa exata e própria e transparente de Pentecostes. E nessa narrativa nós não vimos nada de rabalaxé e cantarianda. Mas porque mesmo assim, quando lemos lá em Coríntios, ainda vem uma dúvida. Se em Pentecostes não teve dúvida nenhuma e foi o momento que aconteceu. Por que agora tem uma dúvida ainda de que existe? Porque está repetido na nossa cabeça milhões de vezes. O certo nosso seria refutar de cara, dizer, não, isso não existe. Porque lá em Pentecostes não foi isso, vocês mentiram. Lá em Pentecostes nós estamos lendo aqui, ó, e não foi isso. Lá o pessoal ouvia no seu idioma. Mas os homens falavam cada um na sua própria língua nativa. Então, o que está em Coríntios agora que vocês estão me falando do processo de hoje, isso é mentira. A gente refutaria logo, mas a gente não refuta, cara.
Porque isso foi repetido tantas vezes na cabeça da gente que a gente ainda acha que é verdade. Lá no fundo a gente ainda acha. Cria aquela dúvida, né, irmão? Cria aquela dúvida que quando eu estou pesquisando assim, e eu toco numa pedra, eu paro numa pedra de tropeço dessa... É isso aí. Eu penso assim, rapaz... É uma raiz profunda. A raiz é criada muito dentro. Agora, aí vem a grande pergunta sobre esse tema, simples, que é que se faz a qualquer pastor. Pastor, antes da Rua Azusa, se falava isso? Tá bom, vamos lá. Coríntios é a língua rabalacheia e vamos dizer também Atos é a língua rabalacheia. Admite-se isso hoje, admite-se. Agora, antes da Rua Azusa, existia pelo menos uma igreja que admitia isso? A igreja católica, que é a mamãe de vocês, né? Vou falar. A mamãe não é católica, ela admitia isso. Então, por que só passou a admitir isso depois da Rua Azusa? Que falava em língua estranha do rabalacheia. Entende o que eu digo? Uhum. Isso vai se o pastor souber, né? Sobre essa história da Rua Azusa, né? Alguém não sabe, não. Sabe não, acredito que não. Aí Rubens, aí completa o que você falou aqui, né? Falar aqui no de Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então quer dizer que ele confirma que lá em Atos dos Apóstolos eles iam falar outras línguas, né? Até poderia confirmar que falaria outras línguas, né? Se de repente fosse uma passagem da Escritura que estava lá nos manuscritos originais, né? Essa aí. Entende? Mas também tem isso, essa aí não consta nos originais. E quando você ouve falar também que no fim do mundo, no tempo, né, os homens se beber veneno, né, se beber veneno nenhum mal fará, que vai falar outro idioma. Rapaz, eu só vejo pastor vir no Brasil mais ungido de todos tendo tradutor. Eu não vi um Benihim vir aqui ainda e o Espírito Santo tomar ele para ele falar em português. Eu nunca vi isso, cara. Entende? Eu não vi isso em lugar nenhum. Agora, eu não digo que o Criador não pode fazer isso. Ele pode fazer isso com o Benihim, com a égua do Balaão, com a formiga, com qualquer um que ele quiser, porque ele é o cara. Ele não fez um jumento falar, porque ele não pode fazer isso. Exatamente, eu não duvido do poder do Criador. Agora, que esses caras vão nos países e lá tem que contratar intérprete, isso eles têm. Mas se eles têm o dom do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo capacita a falar em língua de outros idiomas, por que eles não falam em outro idioma? Aí eles preferem o quê? Recorrem à Rua Azusa. Porque agora o Espírito Santo capacitou eles a falar rabalacheia. Rapaz, o cara fala cantariando rabalacheia, mas não fala espanhol? Isso é ridículo. Esse Espírito Santo, para mim, é vagabundo. Eu não quero a praga dessa. Vai capacitar a mim a falar a língua dos anjos, rabalacheia, cantariando e outros bichos. E não me capacita a falar nem espanhol, cara, que é tão próximo do português. Entende? Eu penso que se capacitasse o cara a falar espanhol, seria mais útil. Porque aí agora o cara pode pregar lá o evangelho louco deles, do protestantismo, para um público que entende espanhol. Então foi proveitoso. Mas o Espírito Santo deles só capacita eles a falar aquelas balbujas de criança, que qualquer criança pode falar essa balbuja, que é qualquer coisa, né? Que não tem uma regra, uma lógica. Loucura de quem faz isso. Eu nunca acreditei. Um amigo meu, ele sempre diz, não, a gente não pode duvidar das coisas de Deus, não. Disse, não, eu realmente não duvido das coisas de Deus, não. Se Deus quiser fazer o cara falar todo tipo de língua, fala. Mas só não, isso ali, o que eles estão fazendo ali, o que é que vai me transmitir o quê? Eu vou para um culto daquele, passa ali 2 horas, ele passa 1h30 falando em línguas já, passa não sei quanto tempo falando em línguas, tudo é falando em línguas, canta falando em línguas estranhas aí, eu não entendo nada, cara. Eu saio do culto, porque eu saio do culto sem saber de nada. O que é que eu fui buscar lá? Nada, só fui deixar. Eles não têm credibilidade, usa a credibilidade do Criador para botar a gente em xeque. Para dizer, você não acredita no poder de Deus não, né? No poder do Criador, creio. Agora, no poder desses caras aí, rapaz, que eu duvido. Eu quero ver ele fazer nascer um braço num cara que perdeu o braço. Nasceu a cabeça num cara que teve a cabeça cortada, nasceu outra. Só restaura por dentro. Olha, o teu fígado está sendo restaurado, o teu útero. Tudo que a gente não vê, cara, tem que restaurar o que a gente vê. A orelha, pelo menos. Nem orelha eles restauram, nem unha.
Se o cara arrancar a unha do outro lá, ficar sem unha, que a unha é coisa que cresce normalmente. Eu quero ver os caras restaurar uma unha dos outros, não restaura nada, cara. É tudo safado. É tudo mentira, pô. Aí eles botam em xeque, eles falam, você não acredita no poder de Deus, né? Mano, o poder do Criador é uma coisa, cara. O poder deles é outra, pô. Tá bem claro assim, ó. E farão. Quem fará? O Criador? O diabo? Não, eles. E farão tantos sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. É bem feito o negócio. Mas a gente foi alertado antes, né? Cai nessa quem não quer ler, não quer entender a escritura. Quem não quer buscar, porque Não é isso? é uma porta tão larga que o pessoal não vê que está escrito que é na porta estreita. É no caminho estreito. Aí eu estava lendo até agora de manhã uma pesquisa que existem mais de 33.800 denominações no Brasil. Só no Brasil. Quando eu comecei a falar isso há 4 anos atrás, era 20 mil, já chegou quase a 40 então, né? Quase 40. Eu vi agora de 2010, né? Um estudo do IBGE de 2010. Que porta lá é essa? Eu creio porque o cartório, cara, cada vez tem mais gente indo lá fazer um CNPJ, cara. Com certeza. Fazer uma associação CNPJ na Receita. Cada vez tem mais gente, cara. Porque é um bom negócio. É um excelente negócio. Imagina você vive, ô Tiago, com o seu próprio salário e sustenta a tua família. Imagine você ter 2 Tiago trabalhando para sustentar a sua família. Você se dobrar em 2, trabalhar dobrado. Você vai ter o dobro dos recursos, cara. Esses caras não, cara. Esses caras, de cada 100 membros, eles têm 10 homens trabalhando para eles. 10 homens que vão todo dia para o emprego, todo dia pega ônibus, todo dia trabalha. E no final do mês, 10 homens dá todo o salário para eles, de cada 100 membros. É muito negócio, cara. Montar igreja, pô. Assim, aqui perto de casa, tem um rapaz que ele vendia fruta. Vendia fruta e tal. Aí ele ia para a igreja, foi subindo de cargo e tal. Montou a própria igreja dele. Montou uma igrejinha, acabou com a venda dele de fruta. O lucro é muito grande, né? Acabou com a vendinha dele de fruta e ia viver só da igreja. Aí outro rapaz montou uma igreja quase na frente da igreja dele. Aí ele foi, incrível, ele montou uma igreja do lado da igreja do cara. Comprou um terreno lá e montou a igreja do lado da igreja do cara. A disputa por terreno, por dinheiro é muito grande aqui. Aí sugou a igreja do cara, o cara fechou a igreja e ficou com 2 igrejas. Tá com várias igrejas aí, só um dizimista paga 5 mil reais de dízimo. Tem gente, eu sei, isso é verdade, porque tem gente de dentro que me falou. Tem gente de dentro que saiu e me disse. Só de um cara recebe 5 mil reais. Só de um cara ele recebe 5 mil reais, só de um cara. Aí vai procurar os impostos que ele paga para poder obter isso na igreja. Nenhum, cara. Nenhum, zero. Vai procurar os empregados que ele paga na igreja. O povo lava, cuida, limpa, tudo de graça, cara. Pô, é muito lucro. Quando você comercializa, tu comprou a tesoura, tu vai vender. Peraí, eu comprei, eu tenho que ter capital de giro. Eu vou precisar comprar outra para botar no lugar dessa que foi vendida. O que eu fico é só o lucrozinho da caneta, da tesoura. Esses caras vendem a fé, cara. Não compraram nada para ser vendido. Vende só a fé, que é abstrata. A fé não pega, não ouve, não vê. A fé tá difícil de explicar, que para explicar foi dito, é o firme fundamento das coisas que não se conhece, a certeza do que se espera. A fé é muito rarefé, é muito difícil de pegar a fé, de ter a fé. E os caras vendem isso, o que tá só na cabeça. Oi, irmão. Você falando assim sobre isso tudo, né? Como é que foi? Como é que você vê assim o outro irmão, que você tem uma amizade muito grande assim com o irmão Genaro, né? O padre Genaro. Eu gosto muito do padre. Eu tenho assim, minha avó é católica, né? E tem muitos conhecidos como padre, né, tal. Pessoas boas, pessoas ótimas, né? Mas como é que você vê a situação deles? Porque ele vê você falando sobre isso, né? Vê outras pessoas falando sobre isso. Ele conhece muito mais as escrituras do que nós aqui. Do que eu, claro, conhece. Porque fazem teologias, estudos e mais estudos, né? Devem conhecer mais do que a gente. Aí eu fico sem pensar, na minha cabeça, acha que eles estão contra a vontade do Pai. Eles estão fazendo
Isso por safadeza, na minha cabeça, tá entendendo? Eu sei, mas eu te digo, eu te dou um conselho, meu amado, se você permite, Tiago, de que você, quando vir qualquer pensamento em você em relação a outra pessoa, para que você tire esse pensamento da cabeça e pense em outras coisas. Eu vou dizer por quê. Porque nós vemos o que nossos olhos enxergam e o que nossa mente imagina. Mas o Criador, cara, ele vê o íntimo de cada um de nós, sabe a real razão de um, de outro, a necessidade. Ele conhece a gente a fundo. Só para ter uma ideia, Tiago, ontem eu conversava com um casal, que eu não vou citar o nome aqui, e o rapaz me falava, Rubens, a minha esposa e eu, nós sempre fomos da igreja evangélica, e lá o pai, que é o sogro dele, é o pastor, e a sogra é a pastora. E o relacionamento da família sempre foi muito bom, independente de questões religiosas, porque todos eram da igreja. Mas agora que o rapaz e a moça já perceberam que há algo de estranho, eles estão se afastando da igreja. Não estão mais com aquele desejo de estar presente lá, de fazer as coisas. Só que o guitarrista da igreja, que é pequeno, é ele. Então, quando ele não toca guitarra, entende? Se ele não for, por exemplo, o culto lá do sogro dele já fica fraco. E ele é necessário ele lá tocando para o sogro. E ele falava para mim, Rubens, eu não me sinto bem em tocar, porque eu sei que isso não é do Criador, eu sei que tudo, e eu aconselhava ele, eu dizia, meu amado, o Criador conhece o teu coração. Eu até explicava a ele, ó, se você pega uma vela e acende a vela, porque faltou energia, poxa, cara, a intenção sua com a vela é porque justamente faltou energia. E a vela não é um objeto, vamos dizer, de culto religioso para quem acende na casa para clarear a casa. Mas a mesma vela que você quer clarear a sua casa, se ligar e colocar no pé de uma estátua, poxa, isso é paganismo. Porque a intenção ali é uma intenção religiosa. Não é uma intenção de clarear as coisas na casa. Então o Criador sabe da intenção do nosso coração e é assim que está escrito. Ele conhece a intenção do nosso coração. Isso é muito valioso, é muito importante e graças ao Pai que ele faz isso com a gente. Então você tem diversos casos. Você tem uma pessoa que está se libertando, por exemplo, do processo religioso, mas que não quer de maneira nenhuma causar transtornos para a família, briga, confusão, que pode lidar com isso de uma forma em que vai conseguir, pela benevolência do Pai, arrumar um meio para que não tenha mais que fazer o que não quer e também não desagradar as pessoas, assim para causar uma ruptura na família, tá certo? E continua ali por enquanto fazendo. Então você tem outros também, igual eu já conheci e não são poucos, que o cara tá com a família pautada nisso. Se sair de repente, a família vai tudo perecer. Uns loucos igual o Rivanildo, que largou mesmo e entrou num barco, coitado, que tá ruim de remar com a família, são pouquíssimos que tomam essa decisão e arrisca tudo. Entende? Porque tudo pesa muito. Então você tem situação de vários padres, vários. O cara não tem 20 anos, 30 anos para ele remar o barco dele e procurar novos horizontes mais. Não tem mais aquela vitalidade, aquela força e não construiu nada ao longo da sua vida, porque a vida toda foi entregue exatamente a isso, a essa ilusão. E agora, não é o padre Genaro, não, estou dizendo, existem vários nessa situação. O cara já está idoso, já passou dos 60, caminhando por 70, e não construiu nada para ele, porque o que ele construiu o tempo todo foi praticando. E hoje, se o cara abandona a batina, significa dizer que ele abandona também a comida, a casa. E agora o padre fez quantos filhos para sustentar ele? Quantos filhos foi permitido ao padre fazer para na velhice dele agora ser o sustentáculo dele? Nenhum. Então fica um monte de padre velho que não construiu família, porque a igreja não deixou, e que agora, se abandonar o barco, não é só questão de fé, não é só questão de vamos dizer, de decisão pessoal, vamos dizer, liberta de qualquer outra coisa. Agora é a questão de dependência. Para comer, cara, barriga vazia. Se a gente experimentar ficar 2 dias sem comer, cara, a gente sabe o que é uma barriga vazia, cara. E ficar na rua, que você fala, pô, eu quero ir para casa, mas peraí, cadê a casa? E ficar ao léu, cara. E ficar abandonado já velho. Sabe por quê? Eu digo isso, Thiago. Eu tô com 47, sou mais novo da família. Minhas irmãs tá tudo indo, cara, aos poucos. Daqui a pouco eu tô com 70 sozinho aí, que eu sou o caçula. Entende o que eu digo? Você não tem mais ninguém, cara. E até quando tem parente, você sabe que parente é complicado. Então, cada caso, cara, é um caso. Tem gente que tá lá por conveniência? Tem um monte.
Vai pagar? Vai, o problema é deles. Se não pagar também o pai absorver, parabéns para eles. Eu não tenho nada com isso. Agora, tem um monte lá também que tá lá porque se dá bem, não é por conveniência, não é por safadeza mesmo e canalice, igual esses grandes que estão aí, tem muitos. Vão pagar por isso? Se pagar ou não é problema deles, eu não tenho nada com a vida deles. Agora, em meio a esses tantos tipos de gente, tem muitos lá também que estão lá porque infelizmente estão presos por alguma coisa que ainda prende essas pessoas ali. E eu penso que desse o Pai vai ter muito mais misericórdia do que daqueles que estão lá porque realmente quer fazer o mal para as pessoas e quer se dar bem, e até daqueles que estão lá por conveniência, porque é conveniente. Entendeu, cara? Então, eu mesmo fiquei muito, assim, muito cauteloso em ver a vida dos outros, porque eu sei que eu não vou conseguir ver como o Criador vê, cara, só Ele vê. Cada um tem seus motivos para cada coisa, e o Pai conhece a intenção do coração de cada um de nós, Ele é poderosíssimo nisso. Então, por esse lado, né? Porque eu sempre vi nesse lado, né? Mas, rapaz, confiar neles, confiar no padre, confiar no pastor, eles me enganaram, né? Você fica aquela revolta, né? Dentro de si. Quando você lê e que vê que estão contra tudo aquilo ali, você fica naquela revolta, mas tá certo mesmo o que você tá falando, né? Imagina você numa situação, cara, que você tem que fazer algo que você sabe que você não quer fazer, que não gosta de fazer, mas você agora tá preso a fazer aquilo. Eu pergunto, a situação é boa ou ruim? É horrível, cara. A gente não queria estar na pele de uma pessoa que está numa situação assim. Entende? Eu fico pensando no meu caso, por exemplo. Poxa, cara, se eu tivesse que estar hoje fazendo um culto religioso por obrigação de que eu já tô velho, ou sei lá, eu tô aleijado em cima da cadeira de roda. Eu não sei, eu tô com alguma deficiência que me impede de sobreviver de outro jeito. Eu tô numa sinuca de bico, mas eu tenho que fazer aquilo ali, porque senão... Eu imagino, cara, como seria horrível a minha vida, cara. Então ainda vou tirar pedra em quem tá na situação dessa? Não posso, de jeito nenhum, sabe? Eu só sei que o Criador é muito misericordioso com cada um de nós, e a grande vantagem de nós humanos é que Ele conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, o nosso desejo, conhece nossa necessidade, conhece tudo de nós, cara. Verdade. Vamos até 22, tá bom? Porque eu já não tô mais aguentando nem falar, cara, minha cabeça tá explodindo. Vou pedir minha magia pra me dar um remedinho, inclusive. Um abraço para a Elaine também. Ela tá lá do outro lado, lá, minha riquinha. Manda um abraço para ela aí. Um abraço também para a Elaine também. Aí, Rubens, a gente queria também saber sobre essa vinda, né, do anticristo, né, juntamente com o falso profeta, né. Já tivemos, né, já ouvi muitos vídeos, né, do Rivanildo, né, falando sobre o Papa, né. O que o irmão vê isso aí, né, sobre o anticristo, né, ele submergiu lá do Vaticano ali, do Papa ali, né, ficou assim, se realmente vai ser ali mesmo, ou é só algum estudo, né. Eu tenho um amigo que eu amo demais, que é o Fernando, lá de Joinville. Eu conheço o Fernando há uns 5 anos, mais ou menos. E logo no princípio que eu conheci o Fernando, ele me contou a tese, vamos dizer assim, de que João Paulo II seria o antimessias, a besta, e que ele iria ressuscitar. Então, como não tinha uma data prevista a curto prazo para isso, mas apenas que isso iria ocorrer uma época, eu pensei, é plausível, até porque eu nunca tinha lido Apocalipse até então, é plausível, eu penso que pode acontecer. Mas na medida que foi aproximando a época que aquele moço, o outro Papa, pediu renúncia, eu vi que não havia clima nenhum para a mídia contar uma história e sustentar de que um homem ressuscitou e de que agora esse homem ia ser o Papa de novo. Por que eu digo isso? Porque eu sei, cara, eu trabalhei muito tempo no rádio e na TV, eu já vi que eles podem contar qualquer história, por mais absurda que seja, mas primeiro eles vão preparar terreno. Sem preparar terreno, eles não vão contar história absurda. E não havia terreno nenhum preparado para, naquele momento, contar aquela história de que o homem iria ressuscitar. Então vocês podem ver que logo no início, quando eu comecei a ouvir o Robert sobre isso, e eu não sabia da informação que ele ia dar, eu também fiquei estatalado. Mas depois que eu comecei a analisar legal, eu fui bem claro em dizer que eu não acreditava, embora respeitasse a opinião dos irmãos, né, e a posição deles, mas eu não acreditava como eles, de que ia ser o Papa, que ia ser daquela forma. Como não acreditava, e agora realmente não foi.
Se foi, estaria aí o João Paulo reinando. Ele não está, então não foi. Então, o que ocorre? Eu a partir daí passei a ter interesse, pelo menos, em ler o Apocalipse, que eu não tinha tido interesse ainda. Eu ficava até com medo de ler Apocalipse, porque é um livro complicado. Mas eu li Apocalipse e consegui perceber algo interessante ali, que eu acho que as pessoas não viram. Apocalipse é como um filme de Volta para o Futuro. Ele não fala do tempo dentro do tempo, mas fora do tempo. Não está em sequência cronológica. A mensagem de revelação vai até a ilha de Patmos, vai ao futuro, volta à ilha de Patmos naquela época, vai a um futuro diferente, volta à ilha de Patmos, vai a outro futuro diferente, anterior ou posterior, volta à ilha de Patmos. Então, se você acompanha o raciocínio de Apocalipse nesse vai e vem, ao longo do tempo, você consegue perceber muito melhor o sentido do Apocalipse, das revelações. Por isso então, que ele diz algumas vezes, né? Ele diz algumas vezes, fui levado ao deserto, né? E dá a entender que ele estava na ilha, foi levado ao deserto. Depois do deserto já foi levado a outra situação. Ele é levado, então, aí ele fala, depois disso vi. Então ele é levado a tempo e a espaço diferente. Ele é levado ao deserto em um determinado tempo. Depois é levado a outro lugar em um determinado tempo que não é uma sequência do deserto. Entende? Não necessariamente. Então, se você acompanhar a história indo e vindo com ele, você tem um entendimento mais interessante do que aquele de achar que foi levado ao futuro e no futuro viu A, B, C, D, F, G, H. O que complica muito. Porque nessa narrativa você vai ver que não está A, B, C, D, F, G, H. Vai ter alternâncias aí. Aí o que ocorre? Obrigado, Riquinha. Minha Riquinha, falei do remedinho, já trouxe aqui. Vou até às 10 aqui, minha vidinha, com os irmãos. O papo tá tão bom aqui, a cabeça tá doendo pra caramba já. Faz aos amados. Ela tá aqui dando a paz do Criador pra vocês. A paz. É porque eu tenho falado muito esses dias, eu tô totalmente ruim da garganta. E também só faz calor e chuva, aí me bombardeia. Então, irmãos, depois que eu li Apocalipse, inclusive tá gravado aí no canal desses aí. Depois que eu li Apocalipse com a Amadinha, eu comecei a ter a percepção um pouco mais assim, vamos dizer, para mim, adequada para fazer uma leitura de Apocalipse. E dentro desse contexto, o que eu enxerguei, que não é a verdade, aliás, nada do que eu enxergo aqui eu posso dizer que é a verdade, é apenas o ponto de vista meu, e que vai servir para mim, porque eu não vou julgar ninguém, nem defender ninguém naquele grande dia, né? Eu penso que o Vaticano pode ser novamente o cabeça disso. Pode ser o Vaticano, mas não necessariamente a figura desse Papa, daquele Papa, ou do próprio Papa como Vaticano. Eu digo o Vaticano como que ele sempre foi, Roma. Tá certo? Então, eu, para mim, vejo que as profecias de Daniel e as questões de Apocalipse apontam muito mais para uma Roma que vai emergir de novo do que para um Papa esse, aquele ou aquele outro que vai ressuscitar depois de ter morrido, e essa coisa toda que a gente viu aí. Eu penso isso. Eu sempre achei muito estranho, né? Fica muito na cara, quando muita gente fala da mesma coisa, fica muito na cara, não é isso não. Ele sempre surpreende com alguma coisa diferente. Porque se fosse assim, se tivesse acontecido do Papa ressuscitar, tava muito na cara. Tava muito na cara, o povo ia saber logo. Não, é lógico que é o anticristo, lógico. Mas eles montam... mas veja bem, deixa eu te falar uma coisa, quando o anticristo chegar, o antimessias, o cenário vai estar tão bem preparado que vai enganar muitos, cara. Entende? Então, não é porque o Papa seria uma história absurda agora, é porque o terreno não foi preparado. Se o terreno for preparado, o povo faz qualquer coisa. O povo come até cocô, se houver o terreno preparado para isso antes. Tem uns irmãozinhos comendo grama aqui. Então, já começou a comer grama. O cara fala bíblico. Não tá muito longe, não. Então, é isso, porque agora o que eu acho interessante é que a gente já está sabendo mais ou menos o que pode acontecer e está atento a tudo que está acontecendo. Porque vigiai. O que o vigiai dele está dizendo é isso. É vigiar nossas ações, é vigiar o que está acontecendo no mundo, para que não pegue surpresa, né? Se você não estivesse ali nas escrituras lendo, vigiando, acreditando, não deixar de acreditar, né? É que nem disse, vai estar um no moinho, moendo, dois no moinho moendo, um elevado e outro fica. Eu li muito isso, porque
Outro é levado por quê? Pela destruição, porque não acreditou, não ficou observando. Aí você vê, sabe o que, irmão? Eu falava aqui, né? Pegar o que é falar, aliás, o que é ouvir, que é o milagre, e colocar em falar. Pegar o id, escutai, o id falar e transformar em vinde, escutai. E pegar o ser deixado e transformar em ser levado. Foi levado, foi. Mas aí ele disse que é levado pelo arrebatamento, né? Então, rapaz, o que você falou, cara, quando tá todo mundo confirmando uma coisa, tem que desconfiar, cara. Se tá todo mundo nessa mão, então é bem provável que seja contramão, é melhor ir pela outra. Quando diz levado, aí é a questão do arrebatamento, né? Porque ele diz pauta essa leitura, né? Como se fosse o arrebatamento. Não, aí é o arrebatamento. Aí você lê, aí ele explica e é simples de entender quando ele diz, né? Assim nos tempos de Noé, como foi no tempo de Noé, será no final dos tempos. Isso aí. Né? Porque no tempo de Noé avisava, né? Lógico. Noé construiu a arca. Noé avisava, Noé não construiu a arca de um dia para o outro. Né? Não. Muita gente, quando se falava a mim, no tempo de Noé, que Noé construía a arca, eu imaginava, não. Você, no subconsciente, você imaginar, foi rápido. Não, lógico que não. Construir uma arca daquela, lógico que não é rápido. Um homem, 2 homens, 3 homens no máximo, construindo uma arca, falando ao povo. Um é levado ele falou, são levados para a destruição, não é levado para o arrebatamento, não. E essa questão de arrebatamento não existe. Aí é engraçado, né? Quando você lê e vê que o arrebatamento. Aí tem gente ainda que. Não, irmão, é o arrebatamento, irmão. Não. Se você for parar para pensar, João Batista fazia um trabalho lindo do Criador. O que é que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Né? João, na ilha de Patmos, foi preso. Quer dizer, nunca aconteceu coisas boas, né? Nem para os apóstolos, nem para os... Me ajude com isso aí. Nem para os apóstolos, nem para ninguém. Quem estava seguindo o Criador, o Messias, nunca aconteceu coisa boa. Pode ver, até o próprio Verbo que se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, cuspido, açoitado. Imagina, assim era bom demais. Eu vou para uma igreja, tá? Estou na salvação, irmão. Agora, pronto, você é arrebatado. Na hora que vinha a destruição, você é arrebatado. Que coisa maravilhosa. Se fosse assim, eu estava lá, irmão. Não, você provado é no fogo, cara. O negócio é complicado. O Salvador, antes de ir embora, ainda deu umas advertências. Disse, e vos levarão na sinagoga deles, vos prenderão, a outros açoitarão. Chegará até a mesma hora em que algum deles, matando vós, cuidará de estar fazendo um serviço a Deus. Olha que apostasia, cara. Então, olha só o que o Salvador disse. Que nós vamos ser perseguido, torturado, maltratado e até assassinado por esses homens religiosos. Está bem claro na Escritura e dizendo respeito a nós em função desses homens religiosos, cara. Então, rapaz, aí os caras religiosos dizem, sabe o que para você? Você é filho de Deus, eu nunca vi um justo mendigar o pão, você tem direito de pedir a Deus tudo, que ele é dono de ouro e toda a prata, você não pode ser mendigo, tem que ser rico. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vendo material, né? Eu não quero nada disso. O Messias, né? Vocês viram rico se faz pobre. Sendo rico se faz pobre. Aí o que é que eles vendem hoje? Arrebatamento. Não pode mexer com ungido, porque é de Deus, não pode mexer, não pode tocar, porque é um homem santo, se tocar, morre. Né? Eles vendem a prosperidade nesse mundo, né? Você vê aí campanhas de 40 dias de Daniel, prosperidade, riqueza. Isso não existe, cara. Isso nem eu quero tanto. Deixa eu chamar minha amadinha aqui do lado, amadinha. Vem aqui, senta aqui pertinho aqui, só não vai ficar aqui na câmera, pra você ver aqui esse vídeo aqui, Vou virar a câmera pra cá, irmão, pra gente ver esse vídeo aqui num minutinho aqui. Mandaram pra mim agora há pouco, pouquinho antes de eu entrar no ar aqui. Tá. Olha aqui, deixa eu agradecer também, amado, até pra não cometer injustiça aqui. Agradecer ao Vitor Silva. Ele mandou várias vezes aquele vídeo da Mira da Verdade, do Tamus. E pô, não é que eu fiz pouco caso, eu quero dizer isso pro Vitor, é porque aqui é uma loucura. Os e-mails vão chegando e vão descendo aqui, quando eu vejo tem trocentos dele lá pra baixo. Aí não dá pra pegar mais. Ali, amado, vê essa senhora aí, deixa eu ver se tá vendo pra ver aqui,
Ah, não, coisa mais a câmera. Mais assim. Aí. No momento que ela cortar o cabelo ali, Deus vai. Cara, isso é macumba, cara. Não existe canto nenhum. Por que ela chora? Ela tá chorando pelo poder do espírito? E ela que comanda ali aquele povo ali, então o povo Ou que é Deus porque tá com botou. dó do cabelo? O povo, Deus botou debaixo dela, né? Aquele povo ali pra ela cuidar. Então quando ela raspar a cabeça, isso é uma atitude do candomblé, minha amiga. Não entendi. É candomblé. Ela vai agora, nesse momento, tá. É o propósito que ela tá O fazendo. propósito é segundo esse. É. Então você vê onde vai chegando a coisa, né? Olha lá, tá baixado, olha, igual um pombo. Eu pensei que eu já vi de tudo, Rubens, mas é um Não, quando a gente absurdo. pensa já viu de tudo, tem mais coisa. Deixa eu adiantar aqui, porque a gente não vai aguentar ver muito tempo mesmo. Eu fui adiantar que parou, ó. Travou aqui o vídeo. Deu uma travada aqui monumental no vídeo aqui, cara. Não quer ir não, olha lá. Eu jogo pra frente e aí vai pra trás. Um vídeo teimoso. Como propósito para Baixa a resolução. Hã? A resolução tá alta aqui, né? É. É isso aí, cara. Irmão, religião é uma coisa absurda, cara. É demais. É muito estranho isso. É estranho. Acho que essa senhora aí tá chorando aí, acho que é por causa que tá cortando o cabelo dela. Olha a estrela de Baal atrás, a estrela de Refã. Qual é o nome da estrela? Qual é o nome da estrela? De Baal mesmo. É de Baal. De Refã, é de Refã. Não tá escrito onde que o Salvador fez isso, uma das pessoas fazer isso, né? Paulo raspou a cabeça dos rapazes, né? Naquele voto lá, mas era costume lá judeu da época. Talvez seja por isso que ela se abraçou com a bandeira de Israel, né? Porque era um costume judeu, eu não sei o que levou ela a ter essa ideia. Agora, amparo da escritura, nem o que Paulo fez com os rapazes, nem o que ela fez tem. Mas o Paulo estava consciente. Paulo fez aquilo atendendo a uma sugestão para que ele fizesse aquilo e tivesse mais tempo para pregar em Jerusalém. Está bem claro na escritura. Judeu, né? Paulo atendeu uma solicitação de alguém. Para entrar naquele lugar, eu acho que Paulo tinha que fazer, né? E é isso aí. Irmão, quando a pessoa ri assim, tem muita gente que pensa que a pessoa tá rindo da pessoa ali, mas não é. É da enganação. Você não é só enganado demais. A senhora que está aí, ninguém vai botar um vídeo na internet, pelo menos a gente que tem a sã consciência das coisas do Criador, para rir dela. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso seria uma coisa assim, vamos dizer, para mim, sabe, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu não tomo parte nesse tipo de coisa não, sabe? Eu até rio de um Silas Malafaia, de uma situação assim, porque é uma coisa cômica do Silas, mas do povo mesmo, do cidadão comum, da pessoa que está enganada no processo, entende? De maneira nenhuma, cara. De jeito nenhum troço desse. Agora, dá pena de ver, né? O povo tão iludido com isso, até a senhora que faz uma coisa dessa, tão iludida, né? Por esse processo maligno a ponto de se expor a esses ridículos, né? Ô, irmão, mudando um pouco de assunto, o irmão sabe que aqui em Campina Grande, no mês de fevereiro, tem um encontro para a nova consciência. Não sei se o irmão tem essa informação. Nova consciência não sei dizer não. É um encontro ecumênico, sabe? Agora virou tipo uma guerra santa aqui. Que é o mês de carnaval, aí aqui não tem carnaval. Aí eles fazem esse encontro. Cada religião faz seu encontro, né? Tem os judeus, tem os evangélicos. Aí tem um desses encontros que se chama o Encontro da Nova Consciência, que tem todas as religiões juntas ali. Praticamente um ecumenismo sendo formado aqui. É o maior encontro do Brasil, esse encontro. Eu sei de um negócio desse criado pelo Papa, né? O Papa que criou aí, o João Paulo II, um encontro de jovens desse tipo assim, né? O encontro de jovens é aquele JMJ, né? É outro encontro. Esse encontro aqui em Campina Grande, tem cada sua religião tem seu encontro, né? Aqui domina a religião protestante, né? Um poder aquisitivo bem maior, aí toma conta de um parque aqui. É coisa
você vê coisa para cinema, e quando você entra lá, meu amigo, é muita coisa. Você vê muita coisa. Eu vou, só para estar atento ao que eles estão, as possibilidades deles, né? Que eles estão arquitetando, e sai daqui, né? E o Encontro da Nova Consciência, que é de todas as religiões, fala muito sobre isso, sobre o ecumenismo, né? Certo. Eles estão preparando legal o terreno, porque tem muita gente que vem de fora, vem americano, vem australiano também, já veio tudo. Eles preparam mesmo o terreno já para o ecumenismo. O irmão nunca ouviu falar, não? Não, eu já ouvi alguma coisa, mas não me liguei, não. Eu não estou por dentro, não. Quando puder, aí eu vou mandar um e-mail para mim, um link. Uma página e dar uma visitada lá, porque dá uma olhada lá. É um encontro aqui no Brasil, é o melhor encontro que existe, né? Assim, o top é aqui em Campina Grande, no Brasil. Aí depois desse encontro só tem um encontro mundial, né? É fora desse continente, é só na Europa. Aí até eles estavam falando agora sobre o último encontro que teve, eles falaram agora que estava perto de um acontecimento muito, muito forte e que as pessoas iam se surpreender, essas coisas de extraterrestre. Aí eu me lembrei que você estava falando, né? Isso é tudo montado. Eu acho que se for para alguma coisa acontecer sobre a vinda do anticristo, essas coisas todas, vem através disso aí. Certo. O meu pensamento, esse é meu pensamento, né? Porque, como você disse, o terreno está bem mais preparado para um acontecimento desse, porque já vinham falando há muitos anos. Eu não tenho a dúvida. Extraterrestre, qualquer hora que aparecer na Terra aí vai ser bem-vindo e é tudo normal, porque o sistema já acostumou a gente com isso já há muito tempo. Esse terreno está muito bem preparado. Ninguém se espanta se vir um homem de verde ou qualquer coisa dessa aí. Não. Até agora, há pouco, né, teve um acontecimento na Alemanha, não sei se o irmão soube. Deu uma aparição aí de uma nave espacial na Alemanha, parou o voo e tudo mais. Passou em jornal, passou em tudo. Passou agora. Foi essa semana. Irmão, o que é que o irmão assim pensa sobre os judeus? Porque eu tenho um amigo judeu, sabe? E eu queria, assim... O judeu, eu penso que o judeu é a mesma coisa do católico, do evangélico. Então, a religião, é o judaísmo, né? Diferente, né? É o judaísmo que você está dizendo. Judaísmo, Se a gente for ver o judaísmo, eu penso que a gente tem que partir do princípio do judaísmo, né? E vamos pesquisando e vamos vendo. O judaísmo surgiu de quê, de onde, como, quando? E quando você para observar e percebe que as escrituras são bem claras em dizer que Israel serviu ao exército dos céus e vê a devoção da questão envolvendo Moisés, então nós vemos claramente que, embora a nação de Israel tenha recebido a lei do Criador através da mão de um medianeiro, que era Moisés, mas no contexto da situação envolvendo não o recebimento da tábua das leis, mas tipo vamos dizer, de comando, né, de chefia, nós vemos, na verdade, o Moisés muito mais a favor do lado B do que do lado A. E isso é fácil comprovar lendo as escrituras, né? Aí você tendo na mente de que o Criador os entregou para servir o exército dos céus, então nós percebemos que esse separativismo, né, que tem o judeu dos demais, ele é muito propício realmente para um Deus que não é o pai de todos. Por quê? Porque o Criador é criador de todos, mas o Deus de judeu é só de judeu. Então, a gente percebe por A mais B que esse movimento, essa religião, ela tem como princípio a devoção a Moisés através da obediência de Moisés ao exército dos céus, e não ao Criador do céu e da terra. Assim, é possível compreender o porquê do separativismo. Aliás, judeus, não é a questão de separativismo somente das outras raças, não. Das raças deles também, Afinal de contas, ficaram para um lado e mandaram o resto tudo para Samaria. Tanto que eu digo isso, que se assim não fosse, não poderia ser judaísmo, deveria ser israelismo. Seria pelo menos mais justo, israelismo. Então, quando você vai para judaísmo, você vê que é faccionismo mesmo. É coisa de facção, cara. É muito fechadinho. Bem entendeu? Forte, né?
É muito concentradinho. É tipo que eu tomei aqui agora, um comprimido. Comprimido porque tá cheio de reagente químico naquela porcaria ali. Mas eu tô com dor de cabeça, tive que tomar aqui para continuar aqui o trabalho. Entendeu? Então é isso aí. É uma coisa forte para acabar com a tua dor de cabeça, aqui no caso do comprimido. Irmão, porque tá concentradinho ali, o poderzinho ali. Eles acreditam muito, só, assim, os ortodoxos, né? Só acreditam nos primeiros livros da Bíblia, né? Mas também benefício deles. É a mesma coisa. E é tão forte ali, eles não aceitam nem o que... É o que eles dizem e acabou, né? Eles não discutem, não. Eu já discuti algumas vezes, né? Mas eles não discutem. É aquilo ali e acabou. Ele não aceita outro tipo de leitura. Se você for ler Mateus, eles não aceitam. Se você for ler Apocalipse, eles não aceitam. É só os primeiros 5 livros, né? Os 700 preceitos lá. E acabou. Aí eu pergunto sempre sobre... Não, mas se o Pai misericordioso fez as leis e fez os preceitos. Ele diz que é para amar, não pode matar, não pode roubar, né? E as leis lá tem que apedrejar, tem que fazer isso e aquilo outro com o outro irmão. E como é que fica? Não é uma contradição? Aí eles explicam lá, daquela inteligente, né? Na verdade, quando eles vão falar disso, se eles são ortodoxos, eles vão desconhecer o Salvador dizendo, porém, convosco não será assim. Todavia não fareis dessa forma. Né? Isso foi dado por causa da dureza do coração, mas vós será de outro jeito. Isso eles não reconhecem. Eles não vão reconhecer isso nunca, porque se reconhecer isso, eles estão indo contra aquilo de lá. E outro detalhe que deixa muita curiosidade e joga um caminhão de perguntas pro ar é a questão do título da escola deles, que é a sinagoga. Peraí, cara, por que é sinagoga? Por que é o nome de grego? Poxa, o grego era inimigo deles. O grego chegou lá, invadiu aquilo lá e matou um monte de gente lá. O grego nunca foi relacionado a amigos de Israel, mas sempre a inimigo, eram os helenos, da época dos macabeus. Agora, por que, misteriosamente, o local de ensino deles se chama nome grego, sinagoga? Então você vê que tem muita coisa estranha, cara. Outra coisa, pô, aquele símbolo que está na bandeira de Baal, pô, aquilo ali é público notório. Poxa, porque agora os caras aceitam o símbolo do deus pagão na bandeira deles, está tudo bem, e ainda usa dessa bandeira uma bandeira religiosa. Eles têm devoção a essa bandeira. Então, se você for ver a questão envolvendo Israel, aliás, judeu, no contexto político, no contexto religioso, é muito estranho, cara. Muito fora do comum. É muito estranho a coisa do pai do Salvador. Sabe, não tem muito a ver com o pai do Salvador, não. Não tem nada a ver, e é um povo assim que eu noto muito, como você disse, é muito fechado. Eles não aceitam tanta opinião, não. Você fala assim alguma coisa, você quer debater mesmo, legal ali, sem querer forçar a outra pessoa a entender, né? Só debater mesmo, conversar sobre as ideias mesmo. Só as ideias mesmo, só jogar a conversa fora, assim. Eles não aceitam. Eles fazem de tudo para fugir, desconhecem realmente. Pronto, até eu achei, assim, um amigo meu, eu falando sobre a bandeira, né, de Israel, sobre a estrela, aí ele até aceitou, sabe? Assim, ele ficou, rapaz, agora não... Mas ele aceitou, ele viu que não tinha ponto fugir mais, aí ele disse, não, vai, eu não sei mais de nada não, essas coisas eu não sei mais de nada não. Aí fugiu da conversa, assim, tá certo, um dia você ainda volta, ainda a gente conversa ainda. Mas é muito complicado, a questão dos judeus. Eu pergunto assim, irmão, porque acho muito engraçado você falar assim, você conhece muito a história, né? Para conhecer a escritura, você conhece muito a história e não pode fugir disso, não. Tem que conhecer mesmo a história mesmo do mundo, da Bíblia, porque é onde você junta, né, as peças, né, do quebra-cabeça. Né? Aí eu pergunto assim, pode falar. Porque tem mais conhecimento, né? Você vai ver, por exemplo, essa questão de sinagoga, né? Um nome puramente grego. Que influência foi essa, cara? Para o local de devoção religiosa ao Deus que eles tanto prezam, que diz que é só dele, porque tá ligado a um idioma que é do inimigo. Então é tudo muito estranho, cara. A própria bandeira, o próprio símbolo é o símbolo do adversário religioso, espiritual, vamos dizer assim.
E eles estão lá do mesmo jeito, é muito estranho. Deixa eu falar, faltam 7 para as 10. Vamos ver se a gente marca a semana que vem. Hoje é terça. Pode ser. Terça-feira a gente fazer um hangout legal às 8 horas da noite. O que vocês acham? Diz aí. Dá, Everson. Porque assim, eu trabalho à noite, né? Aí o que acontece, né? Eu vou pegar 10 horas, né? Eu tenho que dormir, eu tenho assim um tempo de dormida à tarde, né? E, digamos de meio-dia até 8 horas, 8h30, né? Aí eu já vi isso aí porque o Thiago já falou, não, ó, tem um hangout lá com isso, ó, que legal. Aí sábado à tarde, 4 horas. Mas, mano, não podia ser no domingo, não? Pronto, no domingo. Domingo porque domingo é a minha folga. Pode ser, à tarde. Domingo à tarde. Tá bom, 4 horas da tarde, tá marcado. Pronto. Domingo agora? É. É bom ter de repente chama mais um irmão lá que não veio dessa vez, e eu convido também aqui alguém aqui. A gente faz um hangout mais amplozinho, domingo, 4 horas ao vivo. Pronto, ok. Pronto, domingo 4 horas. Fechado? Ok. Tá bom. Essa semana que eu tenho, eu acho que sexta-feira tem o casal que eu falei, que são lá eles estão mais fora do que dentro da igreja da mãe, né? No caso é mãe da menina e sogra do rapaz. Eu acho que sexta-feira a gente vai estar ao vivo às 8 da noite, vamos ver. E domingo com vocês e vamos tocando o barco aí, né? Vamos tocando. Tem 80 pessoas assistindo, eu agradeço a todos. Muita gente perguntando sobre a loja virtual. Pode entrar no site tenho.com.br, que lá tem tudo explicadinho. Hoje, aqui nós tivemos quantas lojas virtuais hoje? Ó, só que eu deixei aqui que eu não tirei já. Ó. Vou contar aqui para você que os pedidos de loja virtual de hoje, só para ter uma ideia de como é que o pessoal está caindo dentro. Deixa eu ver aqui que eu vou abrir aqui agora. Olha, não sei se vai dar para ver a listinha aqui. Deixa eu botar ali que eu vou virar a câmera de novo para você ver. Isso tudo aqui é a loja virtual. Ó. Aqui em cima, aqui, ó. Vê se dá para ver ali, ó. Vê se dá pra ver aqui, ó. Tô vendo. Deixa eu botar a mão aqui, ó. Aí, botar aqui a mão aqui, ó. Ah, tá escuro demais aí? Ah, porque eu tô... Deixa eu botar de frente aqui assim. Aqui, ó. É aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das 11 horas pra cá, na parte da tarde, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Só vi 2 até agora que eu não tive tempo ainda. Mas 9 de 11 horas para cá, de manhã eu peguei e botei na outra pastinha que eu separei ali. Então, umas 15 a 20 lojas por dia. E para apontar isso tudo aqui dá uma trabalheira. Então, eu estou pedindo ao pessoal que tenha um pouco de paciência, mesmo que demore um diazinho ou 2 para vir umazinha, a de cada um que fez. Mas eu vou dar conta disso aqui, eu vou me organizar para dar conta. Então, estou nessa correria da loja, porque a ideia pipocou no Brasil, aí, entre as pessoas que conhecem a gente, como uma grande ideia. E eu até falava aqui fora do ar, né, para você, Thiago, e com o Everson, até a pessoa mesmo que mora longe dos grandes centros, né, assim, de distribuição como São Paulo, o Rio também hoje com a Uruguaiana também tem muita coisa lá sendo distribuída, né, e Recife também que tem porto, né, tem também bastante coisa sendo distribuída, que vem da China principalmente, mas principalmente quem está afastado, e quem está, por exemplo, no interior da Bahia, quem está no interior de Pernambuco, nos locais mais afastados, que querem trabalhar com loja virtual, é uma dica aqui que eu até falava aqui com o Thiago e com o Everson. Você pode fazer também o trabalho sem ter produto nenhum. Basta você vender e comprar. No lugar de comprar para vender, vende para comprar. E aí, por exemplo, se o cara está numa região, vamos dizer, onde é uma região bem longínqua aí, onde vocês conhecem aí no sertão, perto daí de Campina Grande, que é uma cidade enorme. Mas aí para dentro aí, qual é um lugar bem longe aí? Fala o nome aí, por favor, Thiago. Patos, Teixeira. Patos, Teixeira, Souza. Teixeira Souza, né? Teixeira Souza, Patos. Patos. É longe. Então, Patos. O camarada que está em Patos, ele fala, poxa, eu vou em São Paulo, eu vou buscar mercadoria lá na 25, eu vou buscar mercadoria na Feira da Madrugada. Mas, pô, só a despesa que ele tem para vir, para voltar, e o capital de, vamos dizer assim, de giro, né, para poder pagar a mercadoria, para ter. Então, vai ficar impossível. Agora, imagina que a pessoa de Patos monta uma loja virtual, tem despesa de R$12 por mês, e agora ela coloca para vender, por exemplo, um tênis da Mizuno que custa R$800. Então, ela pega o quê? O tênis e exibe na sua vitrine? Não, ela pega a foto do tênis e ela coloca na sua loja virtual.
E agora apareceu alguém que é de Santa Catarina para comprar o tênis. Agora ferrou. Como é que eu vou mandar para Santa Catarina? Então ela vai, já tem no histórico dela que ela já separou o tênis Mizuno com a margem de lucro dela. Se ela vai vender a 800, ela comprou, ela tem ali a 750. E agora ela vai mandar, ela vai entrar no site dessa pessoa de São Paulo, lá em Patos. Ela vai entrar no site da pessoa de São Paulo, que tem o tênis Mizuno a 600, 750 reais. Ela vendeu por 800. E ela vai fazer o pedido e vai dar o endereço do camarada de Santa Catarina, que comprou com essa pessoa lá de Patos. Essa pessoa, na verdade, mandou um produto de São Paulo, da loja virtual que ela comprou, diretamente para o de Santa Catarina. Ela só fez a compra com esse site. O de Santa Catarina recebeu o produto e ela, lá em Patos, pegou uma parte da comissão do trabalho dela. Essa que é a ideia. É uma coisa que acho que as pessoas que estão em dificuldade até de trabalho, nesse começo de 2014, pode começar assim. Depois ela vai crescer um pouquinho, ela vai e faz o estoque dela, ou continua trabalhando assim, bem organizadinho. Mas é algo bem interessante. É o que a gente conversava aqui com o Thiago e com o Everson antes de entrar no ar. Mas é um assunto também que eu vou tratar com você melhor quando eu gravar um próximo vídeo. 21h59, muito obrigado, Thiago, pela sua participação até domingo, 4 da tarde. Obrigado, irmão. Foi um prazer conversar assim, foi uma conversa bem simples, né? E muito proveitosa, eu achei muito proveitoso ter conhecido você, né, assim, estamos unidos, distantes, né, no físico, mas no espírito, na ideia, é isso aí, o espírito é isso, na mesma ideia, né? Estamos juntos, né? É por isso que ele fala assim, ó, ensinai a pessoa até que tenha a mesma unidade do espírito e não seja mais menino, levado por vento de doutrina pela boca de homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. É isso que ele mandou a gente fazer. Por isso que, querendo a aperfeiçoação dos santos, ele mesmo deu uns para isso, para aquilo outro, tá certo? Para que todos nós tenhamos a unidade do espírito. Olha que coisa bonita, até esse ponto. Aí vamos ensinar o outro até esse ponto. A escritura é muito bonita quando você vê de forma do que está escrita, né? Com o mesmo espírito de quem escreveu, e não com o espírito de Calvino, não com o entendimento de Armênio. Obrigado então, Thiago, pela sua presença, meu amado. Obrigado, eu agradeço muito. Ô Everson, obrigado aí, meu amado. Conto contigo então, domingo à tarde, aí pra gente bater esse papo bonito aí e continuar nesse papo que eu gostei demais hoje, cara. Tá bom, Rubens, também foi um prazer, né? Ter conhecido, né, você, né? E eu vi também que você é uma pessoa muito simples também, né? Eu sei que você seria uma pessoa mais, assim, vamos dizer, mais arrogante, não, mas pelo jeito você é uma pessoa muito, assim, simples, né? E é um prazer, uma honra ter conversado com você e esperamos aí, no próximo domingo aí, a gente conversar mais sobre as coisas do Pai, né? Valeu, então. Obrigado a todos aí. Tem tanta pessoa assistindo, muito obrigado. Sim, pode falar. Deixa eu só dizer assim, porque ele tá falando assim, do irmão é simples e tal, né? Porque quando a gente vê seus vídeos, né? Vê você falando de uma forma simples, de uma forma, né, agradável, amável com o próximo, né? Aí você sempre fica aquele pensamento, né? Será que ele é isso mesmo? Quantas vezes, irmão, quantas vezes eu fui na internet buscar a coisa, será que o irmão Rubens é isso mesmo? Porque quando você está exposto, né, na grande mídia, que o YouTube agora é uma grande mídia, né? Quando você está exposto, vem várias pessoas, né, falar, não, mas o irmão Rubens tá mentindo. O irmão Rubens tá falando isso aí para lucrar, vamos dizer assim, mas faz isso e isso, aquilo outro. Será que o irmão Rubens é isso mesmo? Quantas vezes eu fui buscar, né, na internet alguma coisa que falasse mal do irmão Rubens? Eu digo assim na frente porque eu acho que muitos irmãos aí estão fazendo isso agora, né, ou então já fizeram, né, aí eu digo a vocês, é o que a gente imagina realmente, uma pessoa humilde, uma pessoa que a gente vê que tem o Espírito do Pai, né, que não tem aí para lucrar com a fé de ninguém, porque se quisesse, né, até eu vi um hangout passado, né, se quiser já tinha feito, né, que tem todas as ferramentas para isso, né. Eu tinha me associado a eles, né, quando eles me chamaram, então eu tinha mesmo conseguido o meu caminho, não, né, um caminho que não é meu, de montar uma igreja, ficar rico e enganar o povo aí, não. Não tem interesse, não. Eu não tenho interesse em nada desse mundo mais, não, sabe? Não tem perspectiva boa pra cá, não. Só pra próxima. É o que a gente espera, né? É a próxima. Fica na paz, então, amado. Até a próxima.
Boa noite aí. Boa noite. Boa noite.